Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Um ambiente cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas, irmãos, que nós conhecemos dentro das igrejas, elas pedem para Deus trazer sobre a vida delas o Espírito Santo. Muitas pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, porque isso é promessa de Deus. Muitas pessoas que têm medo de ser batizadas com o Espírito Santo, porque ela fala que ela não sabe, não quer, porque ela tem vergonha, porque ela não quer pular, não quer dançar. E por que as pessoas pulam e dançam? Porque é tanto mover na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. É tanto, sabe, tanta alegria que dá vontade de voar, dá vontade de sair correndo, e você começa a manifestar isso no seu corpo. Você começa a pular, você começa a dançar. Isso não é nada demais, é tanto poder, tanta presença de Deus que você não sabe o que fazer. E aí as pessoas assim, pastor, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, sabe? Porque eu estava ali e parecia que eu estava, muita gente falou assim, parecia que eu estava na nuvem. Tem gente que desmaia, tem gente que fica inconsciente por curto período de tempo. Por quê? Porque a glória de Deus é grande. Mas o Espírito Santo vem só para isso? Não. O Espírito Santo vem para mais. Jesus, quando ele estava subindo ao alto céu, ele fala assim, olha, eu vou para o céu preparar a morada, mas eu vos enviarei quem? O Consolador, o Espírito Santo. Sendo que muito antes de Jesus, lá em Joel, e eu quero ler com os irmãos Joel, capítulo 2, do 28 ao 30, o profeta Joel já falou que nos últimos dias, o Senhor derramaria sobre toda a terra o Espírito Santo. Está lá. Depois disso, derramarei o Espírito sobre todas as pessoas. Meus filhos e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E olha só que lindo, olha só. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Olha só o que o profeta fala. Quando o Espírito for derramado, eu manifestarei o quê? Maravilhas nos céus e na terra. Então, quando o Espírito vem, um ambiente cheio do Espírito Santo, é um ambiente que muda a situação, que traz o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Um ambiente cheio do Espírito Santo. E quando eu falo um ambiente, eu não falo a casa, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Fala, o Espírito Santo está dentro de mim. Fala. O Espírito Santo está dentro de mim. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos, as coisas dentro de nós mudam. A atmosfera espiritual muda. Alguém vai falar, olha, sabe, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Isso não é verdade. Que isso, pastor? Não é verdade. Isso aqui é só uma casa. Isso aqui é uma igreja, é um templo que a gente tem que respeitar, porque nós adoramos a Deus aqui dentro. Não vamos fazer nada de anormal que Deus não aprove, nem aqui dentro, nem em lugar nenhum. Porém, a Bíblia diz, Jesus fala em Lucas, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, aonde está o reino de Deus? Quando veremos o reino de Deus? Ele falou assim, olha, se alguém falar que o reino de Deus está lá, ou o reino de Deus está cá, despreze isso. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Por isso, que em outro trecho, a Bíblia diz assim, que aonde tiver dois ou mais reunidos no mesmo propósito em Deus, ali o Senhor estaria. Por quê? Porque quando um bairro está ligado a outro bairro, que está ligado a outro bairro, que está ligado a outros bairros, se torna uma cidade. E uma cidade que estão ligadas se torna um estado. E estados ligados se tornam países. E quando o corpo está ligado, ou melhor, os membros estão ligados, juntos, formam o corpo. E o corpo traz a presença de Deus na nossa vida. Você entende, irmãos? Eu sou um membro do corpo. Você é um membro do corpo. Quando nós estamos reunidos, nós formamos o corpo de Cristo.
Então, onde está Cristo, está o próprio Deus. Na ministração cantou um louvor que diz que deixa o reino vir, deixa o reino vir. Deixa o reino vir, deixa o reino vir. Por quê? Quando o reino vem, o rei vem também. Sabe, nós somos o reino. Aonde o reino está, o rei está também. E o rei está manifesto na nossa vida através do Espírito Santo. Através da pessoa do Espírito Santo. E a importância da pessoa do Espírito Santo está na nossa vida é que quando o Espírito Santo está, algumas coisas existem. Quando o Espírito Santo está na minha vida, no meu ambiente, no meu coração, existe ousadia na minha vida. Vemos isso aonde? Em vários trechos da Bíblia, mas eu quis destacar em um aqui, aonde Golias está amedrontando o povo de Israel. Os filisteus estão amedrontando o povo de Israel. Davi, um jovem que não era de guerra, era um pastor de ovelha, não tinha força física, mas tinha intimidade com Deus, tinha Espírito de Deus na vida dele, tinha chamado de Deus, tinha propósito de Deus. E Davi estava ali, falando, ouvindo aquelas afrontas, e ele chega e pergunta para os soldados o seguinte: quem é esse filisteu que ousa falar contra o povo de Deus? Quem é esse incircunciso que ousa falar contra o povo de Deus? Você enxerga isso em 1 Samuel, no capítulo 17, 26. Davi fala, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberam o homem que matou os filisteus e salvaram? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Sabe, Davi, ele não tinha que estar ali. Davi não era homem de guerra. Davi não era soldado. Davi, dos irmãos dele, ele era o mais novo, era o menor da casa, era o mais fraco, materialmente, fisicamente, mas espiritualmente, era o que tinha mais intimidade com Deus. E aí agora, o Espírito de Deus na vida dele faz o quê? Faz com que ele tenha uma ousadia. E ele fala assim, ele não olha o tamanho do problema dele, ele não olha o tamanho do gigante, ele olha o gigante e fala assim: quem é esse incircunciso que ousa falar contra o exército do Deus vivo? Olha a ousadia dele. E continuando a história, no capítulo 17, 45, 46 de 1 Samuel, você vê que ele já está indo batalhar contra Golias. E ele vira para Golias e fala assim: mas Davi respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ou o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Você vê que o Espírito Santo de ousadia estava na vida de Davi. Se você for ler o versículo 44 desse trecho, você vai ver que o Golias estava menosprezando Davi. Não sei, não, bota o versículo 43, vamos ver. Olha só o que Golias fala a Davi. E disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com um pedaço de pau? E os filisteus amaldiçoam Davi pelos seus deuses. Bota o 42, vamos ver. É isso, irmão. Quando olhou e viu Davi, jovem ruivo de boa aparência, o filisteu o desprezou. Sabe, o diabo muitas das vezes quer nos desprezar. O nosso inimigo muitas das vezes quer nos menosprezar. E nós aceitamos. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos com o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós aceitamos a investida do diabo, ele nos coloca para baixo. Por isso que existe muita gente hoje que está se suicidando, que está entrando em depressão, que está saindo
da normalidade. Por quê? Porque o diabo tem investido na vida dela, na mente dela, e ela está se sentindo a pior pessoa, ou o menor da casa, está se sentindo um inútil, está se sentindo quem não presta, que Deus não olha para ela. Quando o Espírito Santo não está habitando naquele ambiente, o diabo ele faz o que quer. Por quê? Porque é uma casa vazia, e a casa nunca fica vazia, ou está com o Espírito de Deus, ou está com o espírito imundo. E quando está o diabo, o espírito imundo, a tendência é que ele leve a pessoa a se sentir o pior. Davi fisicamente era o menor, Davi fisicamente era o mais fraco, Davi fisicamente era o último, não era nem chamado para aquilo ali, mas a ousadia de Deus na vida dele, a ousadia espiritual na vida dele, faz com que ele tome a frente da batalha. Fisicamente eu não posso com esse problema, mas o meu Deus me entregará ainda hoje a sua cabeça. O meu Deus te entregará nas minhas mãos ainda hoje. Ele não falou: Golias, tu vens contra mim contra espada, contra mim com espada e escudo, e eu vou contigo na força do meu braço. Ele falou assim: tu vens a mim com espada e escudo, e eu vou contra você contra o quê? Com a palavra, com o Deus Altíssimo, com o Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, Ele não sou eu, Ele não são as minhas forças, Ele não é o meu alforje, não é a minha pedra, Ele te entregará em minhas mãos. Sabe, por mais que o problema seja grande, se o Espírito Santo está dentro de você, se o Espírito Santo está no ambiente do meu coração, eu não vou ligar para o tamanho do meu problema, porque eu sei que a hora que Deus quiser, Ele vai liberar uma palavra sobre a minha vida, e eu receberei a solução do meu problema. Mas para isso, eu preciso que o Espírito Santo esteja dentro desse ambiente. Dentro desse ambiente. Você bate no seu peito e fala assim: o Espírito Santo precisa estar dentro deste ambiente. Repete só você agora, vai. O Espírito Santo precisa estar dentro desse ambiente. Mais uma vez, mais forte. O Espírito Santo precisa estar dentro desse ambiente. Aonde o Espírito Santo está, existe ousadia. Você não tem medo do problema. Você não tem medo das investidas do diabo. Você não tem medo que o diabo está afrontando por todo lado. Sabe, quase todo domingo eu falo aqui sobre o exército arameu que foi contra Eliseu em Gate. E aí ele olhou e falou assim, o servo de Eliseu, Geazi, olha e fala assim: Senhor, Senhor, nós vamos morrer, estamos cercados pelos inimigos. E Eliseu, cheio do Espírito Santo, fala assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa contemplar o livramento do Senhor na nossa vida. E quando Geazi abre os olhos espirituais, o que Geazi vê? Carros e cavaleiros em volta dos inimigos, para trazer livramento. Os inimigos materialmente, os inimigos fisicamente, era maior. Mas a Bíblia diz que maior são o que está conosco do que o que está com eles. A Bíblia diz que maior é o que está com você do que o que está com o inimigo. Sabe, irmãos, aonde a presença de Deus está, ali a ousadia. Então não tema, busque o Espírito Santo. Aonde há a presença de Deus, aonde há o Espírito Santo, ali há força. Ali há força. Primeiro tem ousadia, depois tem força. Quando Deus vai falar com Gideão através de um anjo, ele fala assim: guerreiro valoroso, vai nessa tua força. Oh, glória. Sabe? E quando lá em Juízes, no capítulo 6, no capítulo 14, verso 6, veio um leão contra Sansão, e Sansão já era forte, né? Veio um leão, e olha o que a Bíblia diz. Então, os filhos de Judá chegaram a Juízes capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias.
como se fosse um cabrito, porém não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Olha só, quando o Espírito se apossa de nós, o Espírito Santo, ele nos dá força, nos dá ousadia e nos dá força. Mesmo fraco, ele nos dá força. Se você for ler e continuar lendo a história de Davi e Golias, você vai ver que Davi, ele vai com um alforje, que era um saquinho, tipo um estilingue, que ele rodava e tacava a pedra que estava ali dentro. E a Bíblia diz que com uma pedra, isso é incrível, com uma pedra, ele derruba um gigante. Sendo que fisicamente, você não consegue derrubar um gigante com uma pedra normal. Você não consegue nem me derrubar com uma pedra normal. Imagina um gigante. Então, o Davi, ele que lançou a pedra. Ele foi um instrumento que lançou a pedra. Mas quem impulsionou a força e a direção daquela pedra foi o Espírito Santo. Sabe, ele girou, ele com atitude e ousadia, ele girou. Mas quem deu força para a pedra ir tão fundo a ponto de matar um gigante e direcionar? Os irmãos que sabem que quanto mais força nós fazemos, menos direção tem, né? Quanto mais força você faz, com menos direção você vai conseguir acertar. Então o que você faz? Você tenta não lançar tão forte para você acertar. Isso em tudo. Se você é jogador de futebol, vai chutar uma bola, se tu tenta bater colocado, a bola tem direção, mas se tu der um bico nela forte, ela voa para tudo quanto é lugar, menos o gol. Davi, não foi? Davi, jogador de futebol, olha. Davi, o Davi, ele pega um alforje e ele começa a rodar, e ele lança a pedra. Mas o Espírito Santo deu direção e deu força para que derrubasse aquele gigante. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, o diabo ele pode até se sentir forte, mas o Espírito Santo nos faz mais forte. O diabo ele pode até vir contra nós com muitos inimigos, mas o Espírito Santo ele nos faz muito forte. Se você for ler a história de Sansão, teve uma hora que ele pega uma queixada de jumento, um osso do queixo do jumento, e ele mata 1000 soldados só naquela guerra, assim, ó, pá, pá. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dando a ele força. O Espírito Santo estava capacitando o corpo físico dele a um estágio que ele naturalmente não conseguiria chegar. Quem já lutou, e eu falo isso com propriedade, sabe que se você ficar 5 minutos lutando direto, o seu corpo fica cansado, você fica exausto. O último campeonato que eu participei foi 10 minutos de luta, e eu fiquei os 10 minutos, eu ganhei o campeonato por ponto. Eu fiquei 10 minutos, mas eu saí dali morto. Os braços estavam doendo, as pernas estavam doendo, a vontade que eu tinha era de deitar. Você imagina 1000 homens, e ele batendo e os homens morrendo, 1000. Ele deve ter ficado ali, sabe Deus quantas horas. E o Espírito Santo deu força para que o corpo dele sustentasse todo o tempo da luta, sustentasse todo aquele momento que ele estava passando. E em momento nenhum, a Bíblia diz que ele desanimou durante aquela guerra de 1000 homens. Em momento nenhum. Ele avançou, por quê? Porque ele estava possesso do Espírito Santo. Porque ele estava cheio de ousadia. Porque ele estava cheio de força. Porque ele estava cheio do Espírito Santo na vida dele. Quando o Espírito Santo está naquele ambiente, mesmo fraco se torna forte. Mesmo o mais fraco se torna mais forte. Então, irmãos, não se vanglorie e não se sustente na força dos seus braços. Fala para o Espírito Santo: eu preciso do Senhor todos os dias. Eu preciso do Senhor todos os dias para enfrentar os momentos das adversidades. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo vem, o fraco se torna forte. O desfavorecido vira favorável. A tristeza se torna em alegria. O choro transforma em abundante graça.
Aleluias. O Espírito Santo é demais. Glória a Deus. Paulo falou assim, ó, não apagueis o Espírito Santo. Não extingueis o Espírito Santo. Não extingueis o Espírito Santo no nosso meio. Sabe, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele fazer habitação dentro da sua vida. Porque onde o Espírito de Deus está, o próprio Deus se faz presente. Glória a Deus. Aonde o Espírito de Deus está, ali há direção. Direção. Eu ouvi um testemunho, não vou me lembrar agora quem falou isso, mas foi um dos pastores da nossa igreja. Não foi da nossa igreja não. Foi o Luciano Subirá. Eu ouvi ele pregando e ele falou que estava, se não me engano, no Texas. E ele encontrou um pastor amigo, um homem cheio do Espírito Santo. E eles estavam indo para uma igreja. Sendo que eu não sabia onde era. Pegaram um táxi, um carro, e foi em direção àquela igreja. E eles se perderam. O senhor estava muito em cima do culto, né? Ele falou que ele ficou abismado daquilo. E aí ele falou assim, o pastor amigo dele falou assim, o Luciano falou assim, pergunta os outros aí, vamos ver, sendo que eles não falavam inglês direito, né? E aí ele falou assim, olha, calma aí. E dentro do carro ele falou, Espírito Santo, eu preciso chegar até essa igreja. Eu preciso que o Senhor me direcione até essa igreja. Porque eu preciso pregar a tua palavra. Eu vim de lá do Brasil para pregar a tua palavra aqui. Eu preciso ir. E eu não sei. E ele começou a conduzir o motorista. Vira aqui, vira ali, vira aqui. 10 minutos depois, eles estavam na porta da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo traz direção. E não é só direção física, é direção espiritual. Saber como eu preciso me comportar em tal situação. Como eu consigo chegar a tal situação. O Espírito Santo me leva e me conduz até onde eu preciso ir. Pastor, mas Deus, eu quero fazer isso, mas como eu vou conseguir chegar até lá? Pede direção do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, certamente você é filho de Deus. Aleluia. Porque o Espírito de Deus não guia quem não é filho de Deus. O Espírito de Deus não guia quem não tem Deus na vida dele. Por isso que tem um monte de gente perdida, sem direção, procurando tranquilidade nas drogas, procurando tranquilidade na prostituição, procurando tranquilidade no baile funk, procurando paz em um monte de lugar. Por quê? Porque eles não sabem aonde encontrar, eles não têm a direção do Espírito de Deus. E nós que temos a direção do Espírito de Deus, o Espírito de Deus guia aqueles que são filhos de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus? Então peça para o Espírito Santo te guiar. Eu não sei como me comportar nessa situação. Eu não sei como me comportar nessa situação. Espírito Santo de Deus, eu preciso de um direcionamento do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu preciso que o Senhor vá na frente, me ensinando qual o caminho. Porque eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Porque se eu for direcionado por mim mesmo, eu vou acabar no abismo. Mas se o Senhor me direcionar, eu termino na Nova Jerusalém. Se o Senhor me direcionar, eu consigo erguer um troféu de mais que vencedor. Eu consigo guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a minha coroa. Mas se eu me direcionar, se eu for pelas minhas forças, se eu for pelo meu mapa, pelo que eu acho certo, eu vou afundar. Por quê? Porque o coração do homem, Deus falou para Caim, é voltado para as coisas mais do mundo, da terra. O nosso coração é voltado para as coisas ruins da terra. Por isso que o Espírito Santo ele precisa fazer uma mudança aqui dentro e nos direcionar para o caminho certo. Um ambiente que tem um Espírito Santo é um ambiente que tem ousadia, é um ambiente que tem força, é um ambiente que tem direção e é um ambiente que há arrependimento.
arrependimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João 16:8, porque quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo traz quebrantamento. Quem tem o Espírito de Deus na vida é uma pessoa quebrantada. Ela pede perdão com facilidade e ela perdoa com facilidade. Mas pastor, fulano fez isso comigo. Não vou falar de Jesus não. Eu vou em Estevão, porque Jesus é covardia, né? Vou falar de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele fala assim: eu vi o Rei da Glória de pé. E Estevão, antes de morrer, fala assim: Senhor, perdoa eles. Perdoa. Estava sendo apedrejado, estava pedindo que o Senhor perdoasse aquele povo que estava apedrejando ele. Por quê? Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo na vida, irmãos, ele perdoa com facilidade. Tem um coração quebrantado. Ele pede perdão com facilidade, porque ele reconhece o erro dele e ele perdoa com facilidade. Quem tem o Espírito Santo na vida não tem orgulho, não tem essa de eu sou pastor, não vou pedir perdão para o diácono, para o obreiro, para o irmão, não. Muito pelo contrário. Jesus falou: aquele que se acha maior, que quer ser o maior, que sirva a todos. Traz humildade, o Espírito Santo traz humildade, traz quebrantamento, traz arrependimento. Então, irmãos, são marcas de pessoas que têm o Espírito Santo. Uma delas é o arrependimento, o quebrantamento. O ambiente onde o Espírito Santo está é um ambiente quebrantado. Por isso que há aquela vontade de pular, aquela vontade de gritar. Por quê? Em Hebreus diz que uma raiz de amargura me separa da graça de Deus. Uma raiz de amargura, quer dizer, um coração que não tem o Espírito Santo é um coração que guarda amargura. E um coração que guarda amargura é um coração separado da graça de Deus. Você entende isso, irmãos? Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos liberar perdão e pedir perdão. E aí o Espírito Santo vem como bálsamo curando a ferida que ficou. E aí o Espírito Santo vem como consolador trazendo consolo. E aí o Espírito Santo vem e traz o bálsamo que havia em Gileade, que trazia cura sobre as nossas vidas. Aí você fala assim: nossa, fulano me fez tão mal, mas eu não sinto raiva quando eu olho para ele. Beltrano me fez tão mal, mas eu não sinto. Por que não sente raiva? Porque o Espírito Santo curou aquela ferida. Quando a pessoa fez algo de ruim com outra pessoa, e essa outra pessoa, toda vez que olha para ela, sente raiva, é porque ainda não há cura por completo. Sabe, não há cura. Vamos dizer que eu fiz algo muito ruim para o presbítero José. Passa-se 10 anos. Ele não fala comigo, né? E aí ele passa na rua e eu também não falo com ele. Ele passa na rua e ele ainda sente raiva de mim pelo que eu fiz com ele 10 anos atrás. Isso é uma marca de quem ainda não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele vai passar na rua daqui a 10 anos. Eu vou passar, ele pode não falar comigo, até por costume, mas ele não vai sentir dor. Ele não vai sentir raiva. Ele não vai sentir ódio. Ele vai sentir paz. Ele vai falar assim: é Deus que trata com ele, não sou eu. Quem tem o Espírito Santo tem isso. Nós fomos fazer uma visita hoje numa casa, onde nós conversamos com uma pessoa e ela falou assim: olha, eu tenho muita coisa guardada aqui, pastor, contra fulano, Beltrano. E nós falamos assim para ele: tira isso do coração. Tira isso do coração. Por quê? Porque se você está com isso no coração, Deus não pode operar na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele não opera um coração duro. Ele tem que trocar o coração de pedra por um coração de carne. Deus, ele mostrou com o seu Filho na terra que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo,
ignorado, mesmo apanhando, mesmo sendo traído, ele perdoou, 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 perdoou. Foi traído 3 vezes, negado por Pedro 3 vezes, perdoou, perdoou, teve a ressurreição. Ele chega para Pedro, busca Pedro pescando, traz Pedro para perto e fala assim, depois de Pedro ter traído, depois de Pedro ter se desviado com a ausência dele, ele olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu bem sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe, o coração de Jesus não era um coração que guardava mágoa. Ele liberou perdão para Pedro, mesmo sabendo, e mesmo avisando a Pedro, tu vai me trair, cara. Tu vai me trair. E Pedro falou assim, nem que eu morra com o Senhor, eu não te traio. E Pedro traiu. E Jesus perdoou. Às vezes um irmão faz uma coisa conosco, né, que dói, e dói muito. Mas nós precisamos liberar perdão. No início pode até doer, irmãos, mas o bálsamo que o Espírito Santo traz para a nossa vida, não há coisa melhor. Você não vai agradecer pela pedrada que tu tomou, mas tu vai aprender que tem pedra que vem para te fazer subir degraus, porque essa pedra te ensinou a ter mais intimidade com o Espírito Santo. Essa pedra, essa situação te ensinou a ter mais intimidade com Deus. Deixa eu prestar atenção na hora. Está cedo, são 7h40 ainda, glória a Deus. Eu achei que devia ser às 8h30, misericórdia. Então, traz para dentro de você, para o seu ambiente, coração, para a sua vida, o Espírito Santo. Traz para dentro da sua casa o Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ali há liberdade. Por isso que as pessoas pulam, por isso que as pessoas gritam, por isso que as pessoas rodopiam. Por quê? Porque elas têm liberdade de adorar. Elas começam a pular, começam a dançar, começam a rodopiar, começam a falar em línguas. Por quê? Porque ali é liberdade. Um ambiente cheio de liberdade é um ambiente que nada para ele. Aí tu tem que ficar cercando, para bater. Por quê? Porque ela está cheia de liberdade dentro dela. Glória a Deus. O Espírito Santo nos enche dessa liberdade. Glória a Deus. Onde o Espírito Santo está, ali a manifestação da glória de Deus. Fala assim, aonde o Espírito Santo está? Mais forte, aonde o Espírito Santo está? Ali a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Glorifica a Deus, dá uma resposta para Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Oh, aleluia. Abra em Atos capítulo 2, verso 2 ao 8. Atos 2, 2 ao 8. Todo mundo conhece nessa passagem, dia do Pentecoste. Aleluia, Deus. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo é um Espírito capacitador. Glória a Deus. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Sabe, aonde o Espírito de Deus está, a manifestação da glória de Deus. Aonde o Espírito de Deus está, a manifestação no mundo espiritual
e a manifestação no mundo natural. A manifestação no mundo espiritual e a manifestação no mundo natural. Aonde o Espírito Santo está, as coisas não ficam do mesmo jeito. Estavam aqueles homens orando, buscando, esperando que do alto viesse a renovação do Espírito Santo. Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Estavam lá, e no dia de festa de Pentecostes, onde tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, reunidos para aquela festa. A Bíblia fala que eles estavam lá, e vinham com línguas como se fosse de fogo sobre a vida deles. E o Espírito Santo, que se manifestou no espiritual, agora começou a manifestar no natural. Capacitou eles a falar em línguas. E as pessoas que estavam ouvindo, elas ouviam falar na mesma língua do país materno dela. Como assim, pastor? Para explicar. É como se tivesse aqui árabes, japoneses, ingleses, europeus de várias línguas, franceses, tal. E eu começasse a falar, pregar, e os brasileiros, né? E eu começasse a pregar aqui, numa língua que Deus me desse, e cada um deles ouvia na língua deles. Imagina, cada um deles ouvia na língua deles a mesma língua que as pessoas estão falando. Vamos dizer aqui, que o presbítero José fosse um árabe, pastor Carlos fosse, tem uma cara de quê? De etíope. Né? Aí, Rafaela fosse uma argentina. Aí, nossa visitante, seja bem-vinda, nossa irmã Gerane, fosse francesa. E cada um tivesse uma nacionalidade diferente, com uma língua diferente. E eu começasse a pregar e cada um ouvisse dentro da língua que é do seu país, sem tradutor. Isso é o quê? Manifestação da glória de Deus. Manifestação da glória de Deus. Sem a tecla SAP, irmão. Sem um tradutor para falar. A pessoa conseguiu ouvir na língua dela. E o pregador falando, sabe? Do que Deus estava falando para ele. Isso é Deus. Isso é Deus. E depois, se você continuar lendo esse trecho, você vai ver que até então os discípulos não pregavam, eles estavam esperando do alto ser revestido de poder. E Pedro começa a pregar, porque tinha uns falando que aquele pessoal estava bêbado, porque estavam falando em línguas estranhas. E Pedro começa a pregar desenfreado, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade, da ousadia, da força de Deus. E ele prega, e manda o povo se arrepender dos seus pecados. E aí o que acontece? 3.000 almas são salvas numa só pregação. 3.000 almas se arrependem. Por quê? Porque eles viram uma manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus está no lugar onde o ambiente está tomado pelo Espírito Santo. Para finalizar, aonde o ambiente onde o Espírito Santo está, ali há salvação e geração de milagres. Salvação e geração de milagres. Como assim, pastor? Livro de Lucas, capítulo 2, verso 35, capítulo 1, verso 35. Um anjo, Miguel, chega a uma mulher, Maria, e ele vira para ela, e ele fala um dos trechos mais lindos da Bíblia. Ele fala assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Em outras traduções, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, ó: e o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Em outras dizem: o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe, o poder do Altíssimo, quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, o poder de Deus nos envolve. Sabe, o poder de Deus nos envolve. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, o poder de Deus nos envolve. Isso é demais. O poder de Deus te envolverá. O poder de Deus descerá sobre você. E você vai gerar alguém que vai trazer salvação para o mundo. E você vai gerar alguém que vai trazer salvação do mundo. Sendo que ela não
coabitou com o esposo dela, até porque ela não era casada. Ela não coabitou com José, porque ela era só noiva de José. Quando o Espírito desceu sobre ela, ela começou a gerar um milagre. Um milagre. Quando o Espírito de Deus desce sobre a nossa vida, nós viramos geradores de milagres. Começamos a gerar milagre. Começamos a desenvolver milagre dentro de nós. E esse milagre, quanto mais eu estou próximo de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo, esse milagre que é gerado no mundo espiritual, Deus traz ao mundo natural. Aquele milagre que para você é impossível, começa nascendo no mundo espiritual. Começa nascendo no mundo espiritual. Começa nascendo no mundo que nós não vemos. Mas Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. O Espírito Santo nos dá fé. O Espírito Santo nos acresce de fé. E o que nós não vemos no mundo natural, nós começamos a ver no mundo espiritual. E o que está no mundo espiritual, Deus traz para o mundo natural. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o ambiente tomado pelo Espírito Santo, ele começa a gerar milagre dentro dele. O ambiente tomado pelo Espírito Santo, ele começa a viver o sobrenatural de Deus na vida dele. O ambiente tomado pelo Espírito Santo começa a andar em fé todos os dias. O ambiente tomado pelo Espírito Santo, o diabo não pode vir contra ele. Glória a Deus, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. E eu não ia falar sobre isso não, mas eu vou falar. Até porque eu tenho mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Como é que eu consigo ser? Como é que eu consigo ser um ambiente cheio do Espírito Santo? Como é que eu consigo ser? Porque tudo isso é bom. Tudo que nós falamos é bom. Nós queremos viver isso. Nós queremos viver isso. Mas para que eu tenha o Espírito Santo, eu preciso gerar frutos do Espírito Santo. E como é que eu gero frutos do Espírito Santo? A Bíblia fala que os frutos do Espírito Santo está em Gálatas 5:22. Coloca lá para nós, por favor. Eu não ia falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, eu não consigo ser uma pessoa, um ambiente cheio do Espírito Santo, se eu não tiver os frutos do Espírito Santo. Eu acho que o pior deles é o domínio próprio. Cada um tem né? Mas eu acho que o domínio próprio é o mais difícil deles. Você ter vontade de matar, vontade de pisar, vontade de chutar, porque a carne ela faz isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Ela tem vontade, mas ela não faz. Ela tem desejo, mas ela não. Então, alimente o Espírito da sua vida. Paulo falou, olha só, os que alimentam a carne vivem de acordo com a carne. E os que alimentam o Espírito vivem de acordo com o quê? O Espírito. Então alimente o seu Espírito, alimente o Espírito Santo na sua vida. Dê atenção ao Espírito Santo todos os dias. Não dê atenção ao Espírito Santo só na hora do culto. Não dê atenção ao Espírito Santo só quando você estiver vindo para a igreja. Dê atenção ao Espírito Santo todos os dias. Com devocional, com consagração, com um momento de adoração entre você e Deus, no seu pessoal, no seu íntimo. Entre para o seu quarto, feche as portas, dobre os seus joelhos e fala em secreto com o seu Deus, que em secreto o seu Deus te ouvirá e derramará sobre você o que você desejar, dentro do propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Viva isso. Não deixe o diabo ficar te oprimindo, não. Não deixe o diabo ficar te colocando contra a parede, não. É Deus, aleluia. Busque o Espírito Santo.
Busque liberdade no Espírito. Pastor, mas os problemas são muitos, a adversidade é muita. Sim. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Em outro versículo ele fala assim: vocês farão coisas tais como eu fiz, ou ainda maiores tais que eu fiz. Então, se ele venceu o mundo, nós temos totais condições em vencer o mundo também. Totais. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Fala assim: maior é o que está comigo. Fala assim: bate no mundo. Maior é o que está comigo. Maior é o que está comigo. Fala forte. Maior é o que está comigo. Maior é o que está comigo do que o que está com eles. Mas para que o Espírito Santo não seja apagado da nossa vida, eu preciso viver uma vida de santidade. Para que o Espírito Santo não seja apagado da nossa vida, eu preciso viver uma vida de santidade. Coloca Gálatas 5,19 para mim, por favor. Aí dói. Ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não serão chamados filhos de Deus, não serão guiados pelo Espírito de Deus, porque quem é guiado pelo Espírito de Deus não praticam essas coisas. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não comete aquilo ali. A Bíblia diz, e nós lemos, que as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, essas são chamadas de filhos de Deus. As pessoas que são direcionadas pelo Espírito de Deus, essas são chamadas filhos de Deus. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus não comete isso que nós vemos. Sabe, coloca de novo, 19, 5:19. Eu quero que você preste bem atenção. Preste bem atenção. Obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual é sexo fora do casamento, é sexo sem direção. Impureza. O que é impureza? Uma pessoa que, sabe, deixa tudo entrar, ela fica cheia de coisas impuras. Ela fala palavrão, tudo que entra manifesta o que sai da vida dela, né? A Bíblia fala que o que mata o homem não é o que, mas o que? Não é o que entra, mas o que sai. Aí a pessoa ouve, mas ela permite que entra, ela permite que saia também a mesma coisa que ela ouviu. E aí ela começa, está toda impura. Impureza e libertinagem. Libertinagem é, como eu posso explicar aos irmãos? Liberdade é você falar assim: você pode me chamar de Ian, você tem liberdade comigo, Ian, né? Libertinagem é como se você passasse dessa liberdade e abusasse dessa liberdade, né? Usasse essa liberdade que nós damos para abusar disso, né? Deixar de chamar de Ian, mas de sei lá, parceiro, de, sei lá, algo ruim, aquele comédia do Ian, aí vira uma libertinagem. Passa de liberdade e se torna libertinagem. Continuando, idolatria. Idolatria, irmãos. Ah, pastor, eu não pratico idolatria. Será que não? Será que não? Às vezes nós praticamos idolatria, irmãos, com a nossa vontade. Nós damos mais força para a nossa vontade do que para a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes nós praticamos idolatria com os nossos filhos. Nós adoramos mais os nossos filhos do que adoramos a Deus. Às vezes nós praticamos idolatria com o nosso serviço. Nós damos mais atenção ao nosso serviço do que a Deus. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado. Idolatria não é só uma imagem de uma santa ou de um santo. Não. Abraão estava idolatrando Isaac. Deus falou: me dá Isaac. E ele foi lá
e foi para dar. E Deus viu que o coração dele não era um coração realmente idolatrando Isaac, mas ele tinha um coração idolatrando ainda mais a Deus. Idolatria. Aí vem feitiçaria. Quantos feiticeiros tem? Quantos feiticeiros tem aí que usam a palavra para amaldiçoar, né? Que usam a palavra para trazer maldição para a vida dos outros? Um monte de crente assim, mano, cuidado, hein? Ódio. Pô, não precisa nem falar de ódio, né? Discórdia. O que é discórdia? Briga, sabe? Discussões. Ciúmes. Não, ciúme. Ciúme. Tem gente que acha que é bobeira, mas ciúme te leva para o inferno. Cuidado. Tem um ciúme do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa. Ciúme em excesso. A Bíblia fala. Não sou eu que estou falando, não. Ira, egoísmo. Primeiro meu, depois dos outros, né? Como diz aqui o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso te leva para o inferno. Farinha pouca, vamos dividir o nosso pirão que nós dois comemos junto. Porque aonde come uma, a boca come duas. Onde come duas, come três. Porque Deus, ele prospera. Deus, ele traz. Deus, ele prospera mais e mais a nossa vida. Dissensões são divisões. Facções é literalmente facções mesmo. Cria grupinho aqui, cria grupinho ali, cria grupinho lá e cá. Isso são dissensões e divisões e facções. Vai, próximo, 21. Inveja. Não vai nem falar de inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sabe? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe? Nós temos certeza que nós não estamos encaixados em nenhuma dessas palavras? Você tem certeza que você não está encaixado em nada daquilo ali? Você tem certeza? Então, para que nós tenhamos um ambiente cheio do Espírito Santo e vivamos tudo o que nós aprendemos hoje, nessa noite, nós precisamos estar separados daquelas coisas. Aquilo ali não pode entrar na nossa vida de jeito nenhum. Aquilo ali não pode ter lugar na nossa vida. Nós não podemos permitir que entre qualquer uma daquelas coisas. Tem alguém que fala assim, não pastor, mas eu só tenho uma delas. Uma delas só vai te levar para o inferno. Você não precisa ter todas não. Você precisa ter só uma mesmo. Só uma. E a que você achar que é a menos importante, está dizendo que não, você não vai herdar o reino de Deus. Está dizendo que eu não vou herdar o reino de Deus. Então cuidado. O Espírito Santo quer encher a sua vida. O Espírito Santo quer te levar a um nível de espiritualidade aonde você jamais imaginou estar. O Espírito Santo quer fazer com que o que já está pronto no sobrenatural, você traga para o mundo natural. Mas para que isso aconteça, você precisa ser um ambiente cheio do Espírito Santo. Para que isso aconteça, eu preciso ser um ambiente cheio do Espírito Santo. E para que eu seja um ambiente cheio do Espírito Santo, eu não posso ter essas coisas na minha vida. Eu não posso viver segundo a vontade do mundo. Eu não posso viver segundo a vontade do diabo. Eu não posso viver segundo a minha vontade. Eu preciso viver segundo a vontade de Deus. Eu preciso ser direcionado e levado pelo Espírito Santo. Jesus falou, eu vou para o céu, mas eu vos enviarei o Consolador, o guia. Eu vos enviarei aquele que te guiará para o caminho celestial. Eu vos enviarei aquele que fará você se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados. E fará isso por todo mundo. Você tem o Espírito Santo? Então não apague ele da sua vida. Você ainda não tem o Espírito Santo? Então viva uma vida para que o Espírito Santo faça de você morada e habitação dele. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Eu gostaria que apagasse as luzes. Vai tocar um louvor. Vai tocar um louvor. E durante esse louvor você vai fazer
uma análise da sua vida. Durante esse louvor, você vai fazer uma análise da sua vida, de tudo que você ouviu e de tudo que pode acontecer a partir de hoje, se você permitir. Quando o louvor estiver pronto, pode soltar. Feche os olhos, em silêncio. Começa a fazer uma análise da sua vida. Ficar